Bitcoin tentando manter a região dos 40 mil dólares e baseado nisso eu procurei algumas altcoins aqui que possam estar dando possíveis oportunidades para um swing trade ou até mesmo para compra para longo prazo. Se o Bitcoin conseguir realmente segurar nessa posição que ele está agora, 39.900, 40 mil dólares, possivelmente esse pode ser um fundo temporário e a gente conseguir surfar algumas altas nas altcoins. Então vem comigo no vídeo até o final que a gente vai analisar essas altcoins que eu mencionei. O Bitcoin em si a gente analisou muito pela live da manhã que a gente faz todos os dias às 10h30. Hoje eu falei 4 motivos do Bitcoin estar dando sinais, né, de que ali possa vir a ser um fundo. E se esse local que ele tá agora realmente se tornar um fundo e daqui para frente ele começar a subir, cara, as altcoins elas estão em possíveis oportunidades ali, tanto para comprar para longo prazo como também para trade. Olha só o caso de Solana, que é uma das 4 altcoins que eu vou trazer aqui para vocês. Cara, a gente tem primeiro de tudo aqui um suporte e confirmação na média 8 semanal. Perceba essa média rosa aqui e a Solana simplesmente tocou ela ontem, usou como suporte e agora nessa barra de hoje vem confirmando alta. Segunda coisa que a gente tem em Solana aqui também, a gente tem essa LTBzinha aqui, juntamente com esse suporte aqui. Perceba que esse padrão gráfico, ele nada mais é do que um padrão gráfico de cunha descendente, tá? Esse é um padrão que rompe para cima. Então pode ser que a Solana venha romper esse padrão nos próximos dias para cima e continuar a tendência de alta dela, que já são 2 motivos de entrada para um swing trade bacana, tá? Como é que ficaria essa posição de entrada aqui nesse swing trade? Pô, eu coloco a próxima resistência forte que a gente tem aqui e é o próprio topo da Solana. Então, provavelmente que eu vou fechar toda essa operação caso eu abra, né, antes desse topo aqui. Coloco aqui posição comprada, estaria entrando nela agora. O alvo final seria lá nos 40% e, cara, olha só, consigo colocar aqui o meu stop abaixo da média 8 semanal e abaixo do candle anterior. Então eu colocaria um stop numa região bem estratégica, 8% de stop, 40% de lucro. Se você alavanca, por exemplo, 2 vezes aqui, não precisa alavancar muito, alavancar 100 vezes é doideira, tá? Se você alavanca 2 vezes aqui, se bater o alvo, eu ganho 80%, se estopar, eu perco 16%. É uma operação que vale muito a pena o risco-retorno. Também para longo prazo tá lindo, tá? A entrada na média de 8 para longo prazo é muito lindo. Mas aqui eu tô buscando um swing trade, né? A gente tem um capital só para trade, não é o capital de longo prazo. Longo prazo eu não mexo nele, mas o meu capital para trade vê essa entrada aqui e acaba se alegrando, porque isso aqui é uma entrada bem interessante no caso de Solana, tá? Outro ativo que eu separei aqui pra gente dar uma entrada, pra gente dar uma olhada que também tá muito interessante, cara, é a própria ORD. Quando a gente abre o gráfico da ORD aqui, olha só que interessante que a gente tem aqui no gráfico da ORD. A ORD ela acabou até vazando um pouco abaixo da média 8 semanal nesse candle do dia de hoje, porém o candle ainda não acabou. Se ela conseguir voltar no dia de hoje para cima da média 8 semanal, talvez isso aqui seja uma confirmação. Além disso, o que mais que a gente tem no caso da ORD aqui? Se a gente colocar uma linha exatamente aonde ela tá agora, olha só como é que é uma zona, né? Que ela lateralizou um bom tempo. Perceba uma zona de lateralidade usada muito como suporte, estourou a tampa para cima e agora tá vindo retestar essa zona, talvez para continuar fundos mais altos que os anteriores aqui. Quer dizer que ela vai fazer isso? Não, não quer dizer nada, mas tá interessante. Outro motivo que eu tô bem atento à ORD é que se a gente olha no gráfico de 4 horas, cara, a ORD nunca ficou tão sobrevendida na vida dela. Olha só que doideira. Olha só isso aqui, cara. A ORD ela nunca chegou nesses níveis de RSI que ela chegou exatamente agora. E mesmo ela tendo dado uma subidinha aqui no RSI nesses últimos períodos, ainda assim ela continua sobrevendida, coisa que não aconteceu até agora na história de vida da ORD, tá? Então esse é outro motivo de entrada interessante. Como é que ficaria o trading ORD? Fiz a simulação no caso de Solana, vamos ver como é que tá a simulação no caso de ORD, tá? Lembrando que ORD ela ainda não está dando entrada. Eu esperaria ela realmente fechar acima da média 8 aqui de volta. Então eu esperaria esse trade fazer algo parecido com isso daqui. A entrada seria um pouco mais acima de onde ela tá agora. O alvo, caso ela volte no topo, olha isso aqui, cara, 60% de alvo. Swing trade lindo. E o stop eu posso colocar abaixo do fundo anterior. Stop um pouco maior, que você não pode alavancar muito, tá? Alavancando 2 vezes, por exemplo. Se ela bate aqui, alavancando só 2 vezes,
a gente tá falando dela chegar a 160, né? Porque o alvo tá em 60% e o stop seria 24%. Não dá para alavancar muito nessa operação se você deixar o stop desse jeito. Ah, Lucas, posso deixar o stop menor? Sim, mas daí o risco de ser stopado também é maior, né? Então aqui a alavancagem seria menor, mas ao mesmo tempo o risco-retorno aqui também é muito compensatório. Ganhar 60 para perder 3 é uma operação 5-1. Então vale muito a pena na nossa visão aqui. Lembrando que a gente utiliza Bybit aqui para operar, é melhor em questão de taxa, e para quem faz trade no mercado futuro sabe que a taxa conta demais, link aí na descrição. A próxima altcoin que eu já separei para a gente dar uma olhada aqui é a própria Injective. Olha só como é que tá muito parecido, né? Na verdade, as altcoins como um todo retraíram um pouco mais, elas estão na média 8 semanal, o que é uma baita entrada, cara. Se você para analisar qual foi a última vez que a Injective, por exemplo, tocou na média 8 semanal, perceba que foi uma entrada magnífica, né? Olha só isso aqui. Foi isso aqui, ó, e depois ela explode pra cima. Antes disso, foi isso aqui, e depois ela explodiu pra cima. E agora, depois de muito tempo, ela veio pra média 8 semanal. Normalmente, numa bull market, a média 8 semanal é o que segura pra próxima pernada, né? Quer dizer que ela vai segurar aqui? Não, mas é um puta suporte importante, tá? Então, primeiro motivo de entrada aqui, média 8 semanal. Até pra compra pra longo prazo, pra mim faz muito sentido comprar Injective nesse local aqui. Segundo motivo, região de suporte. Perceba aqui que foi topo histórico aqui um tempo, usou como fundo na última queda aqui e agora está usando pela terceira vez essa região como suporte. Price action, então, é também um motivo de suporte interessante, tá? Além de tudo isso, se a gente olha um pouquinho mais de perto aqui a própria Inject, a gente consegue ver que ela fez algo que fazia muito tempo que não tocava, que era o sobrevenda aqui no gráfico de 4 horas no RSI. Se a gente olha um pouco mais atrás, a última vez que ela tocou essa região aqui foi aqui atrás, ó. Também foi uma baita entrada interessante, olha o que ela faz depois, né? Quer dizer que ela vai fazer igual? Não quer dizer bodega alguma, mas que tá interessante aqui no caso, tá bem interessante. Essa foi a terceira altcoin que eu trago aqui pra vocês. E antes da gente ir pra quarta, pô, deixa esse like aí, análise completa aqui de altcoins, falando sobre motivos de trade e tudo mais. São poucas pessoas que fazem, então deixa o like aí e comenta uma próxima altcoin que você quer que eu faça na próxima análise aqui nos comentários. Fechou? Vamos finalizar com chave de ouro aqui também. Olha só a ARB, que é a quarta altcoin que eu queria trazer aqui pra vocês. Cara, primeiro de tudo, ARB, a gente já enxerga claramente também tentando se manter e fazer um suporte, uma confirmação acima da média 8 semanal, assim como quase todas as outras que eu trouxe aqui nesse vídeo, né? Segunda coisa, coloca aqui uma linha, a gente consegue enxergar claramente que ela tá numa zona que foi o topo dela por um período, né? Ela bateu o topo aqui, ficou um bom tempo aqui lateralizando embaixo, rompeu essa região que foi o topo dela e agora ela tá vindo retestar para usar como suporte, talvez, e continuar essa pernada de alta violenta que ela tá dando. Talvez seja isso, né? Então tá bem interessante, já temos dois motivos. Média 8, região de suporte. Quando a gente olha o gráfico de 4 horas da ARB aqui, também tocou região de sobrevenda no RSI de 4 horas. Tudo bem que a entrada foi mais bonita aqui, tá? Essa aqui já andou um pouquinho mais. A entrada foi mais bonita aqui, mas de qualquer forma no diário ainda tá lindo, tá? Olha esse gráfico diário, que coisa mais linda, cheia de graça. Ela continua aqui usando a média 8 como suporte e tudo mais. E a última coisa, se a gente jogar Fibonacci, só dessa última pernada que ela deu aqui, perceba que ela tá exatamente junto com a média 8 semanal em 0,5 de Fibonacci, tá? Ela, igual eu falei, a entrada foi um pouquinho antes, mas agora ainda tá lindo. Se a gente coloca aqui essa posição comprada, a gente consegue ver, caso ela volte lá no topo, a gente tá falando dela bater praticamente 42%, e se a gente coloca o stop abaixo aqui da média 8 e também do fundo anterior, você arrisca perder 8% para ganhar 40%. Todas as operações, o risco-retorno são muito aceitáveis aqui. Você está arriscando perder um valor, enquanto o alvo é 4 vezes maior, 5 vezes maior em alguns casos. Então, quando a gente fala de trade, a gente está buscando exatamente isso. Operações que o risco e retorno valem a pena, né? Iguais essas 4 que eu trouxe aqui. Quer dizer que elas vão bater o alvo? Não, pode ser que elas sejam estopadas, faz parte de quem faz trade, swing trade, né? E outra coisa que eu sempre falo é, capital de trade é um, capital de longo prazo é outro. Você não mistura isso aqui. Não fica usando capital de longo prazo para tentar vender mais alto, comprar mais abaixo. Não, se você quer fazer trade, tem um capital só para isso, usa o mercado futuros, alavanca 2, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes em alguns momentos ali, mas não fica fazendo isso com capital de longo prazo, beleza? Lembrando que nada daqui é recomendação de investimento, deixa o like aí, tamo junto e do nada o vídeo acaba.